Bom dia! Estamos agora, enfim, ao vivo, aqui de São Paulo, com conexão também em Portugal. E começa agora o Atlantic Connection, sua quarta edição. Peço desculpas a você que está conosco, houve alguns imprevistos, mas eu tenho sobre isso uma pequena reflexão. Empreender é acreditar no intangível. Empreendedor é aquele que acredita no impossível para construir o tangível, o possível. Esse é o empreendedor. Voamos em voo de cruzeiro e acertamos muitas vezes o voo durante o voo. Isso é fazer um evento ao vivo. Esse ano é prova de como seres humanos que somos capazes de nos reinventar. Então sejam todos bem-vindos ao quarto Atlantic Connection. São mais de 5.000 pessoas conosco no ar. E eu vou mandar a bola, estou aqui com o meu sócio, Thiago Matsumoto. Nelson está online e eu vou pedir também para o nosso sócio lá em Portugal dar as boas-vindas para esse time. Edu, que alegria estarmos aqui hoje, né, Edu? Bom dia a todos, benefício, uma alegria tremenda. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo, participando. Muito obrigado àqueles que acordaram mais cedo para participar junto conosco e se abastecerem de muita informação diretamente aqui de Portugal. Eu falo com vocês aqui no Hub, na nossa Atlantic Hub. E Benício, Thiago, Nelson, obrigado pela oportunidade e estou aqui ao lado de vocês para participar desse Atlantic Connection 2020. Bacana, Edu. Lembrando do primeiro Atlantic Connection lá na querida Universidade de Mauá, segundo Atlantic Connection no Invest São Paulo, terceiro Atlantic Connection no CIE e o quarto Atlantic Connection online aqui no Consulado Português, Consulado Geral de Portugal, aqui em São Paulo, na Rua Canadá. Agradecimento especial ao consulado de ter nos acolhido, mas que ele sempre nos acolhe, né? Essa é a casa portuguesa e é muito bom estarmos aqui. Edu, eu vou iniciar o nosso bate-papo, o nosso Atlantic Connection de hoje. Daqui a pouquinho eu jogo para você tocar um painel que você vai estar liderando. Nesse primeiro momento, então, dando continuidade à nossa agenda. Para você que está nos assistindo, a agenda do evento está na parte de baixo da sua tela. É só você rolar para baixo, você vai ver a agenda inteira. Você deve estar se perguntando, Benício, tem aí um certo delay, né? Porque vocês começaram atrasados. Bem, novamente, você que está chegando, eu peço desculpas. Nós estamos sim com um pequeno atraso. Isso ao longo do dia não vai ter problema, porque a gente tem uma parada, um break. E aí nesse break a gente corrige os horários, vai ter um pequeno atraso aí nos primeiros painéis, mas nada que a gente não possa dar conta, não é? Empreendedor é assim. Empreendedor pega uma diversidade para fazer um bom fruto disso. Eu vou convidar para estar comigo nesse momento o cônsul-geral de Portugal, o Paulo Nascimento. Convido ele para estar comigo. Seja bem-vindo, cônsul, por favor. Venha ao nosso Atlantic Connection. Olha, se estivéssemos ao vivo, eu ia pedir palmas, né? Mas como eu estou sozinho, eu não vou nem bater palma, mas que bom que o senhor está conosco. Por favor, convida a sentar. Vou pedir para você dar as boas-vindas à nossa audiência. Estamos em mais de 4.000 pessoas participando desse momento.
Que seja bem-vindo, que você seja bem-vindo. Agradecimento muito especial de nos acolher na nossa casa e, por favor, dê suas primeiras palavras. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Muito obrigado por terem tido esta iniciativa. Já é a quarta, não é? Este ano, por razões específicas e bem conhecidas, tem que ser feita neste formato online. Assim que nos foi solicitado e sugerido que o pudessem fazer aqui no Consulado-Geral, naturalmente acedemos, porque, para além de estarem reunidas, obviamente, todas as condições de segurança que os tempos exigem, então também é para nós, obviamente, sempre um prazer podermos apoiar iniciativas que fazem uma ligação entre Portugal e o Brasil, como é o caso. Portanto, sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado a todos. Bacana, muito obrigado. Quando a gente pensa na relação Brasil-Portugal, né, na dinâmica de negócios entre Brasil e Portugal, e eu sempre falo que a Atlantic Hub nasceu justamente da percepção do que é importante para os brasileiros, em termos de entendimento, em termos de estratégia e de processos, de como eles conseguem ou melhoram a sua oportunidade de sucesso em seja ele um empreendimento de uma empresa, ou seja ele um empreendimento de morar. A gente sabe que muitos brasileiros se transferem as suas vidas para morar em Portugal, e a gente sabe que essa relação, até pela nossa história, por toda a nossa jornada juntos, é uma história muito longa. Olhando Portugal fez uma bela lição de casa e tem sido um país extremamente atrativo, né, para nós brasileiros. Nascimento, como que você enxerga, até pensando um pouco em termos de oportunidades, né, para os brasileiros que querem empreender e morar, essa nossa relação? Você acredita numa tendência de aumento ou uma dinâmica de continuidade dessa percepção ou mesmo uma ampliação? Lembrando, né, a gente sempre fala isso também enquanto Atlantic Hub, que Portugal, para nós, é uma grande porta para uma entrada para um mercado de mais de 700 milhões de habitantes, né? Então, é um ativo interessante. Não, repare, aquilo que se passa atualmente na relação entre Portugal e o Brasil é basicamente a evolução daquilo que é a história que une os dois países. Os dois povos conhecem-se desde sempre, podemos assim dizer, e essa relação naturalmente aprofunda-se com o conhecimento à medida que também esse conhecimento mútuo se aprofunda. Naturalmente que nos últimos anos, por razões e circunstâncias próprias, houve quase que uma inversão de uma tendência histórica em que havia uma imigração de Portugal para o Brasil e mais recentemente aquilo que se verifica é efetivamente uma partida, uma chegada de brasileiros a Portugal. Naturalmente que esta dinâmica de intercâmbio só tem naturalmente tendência a aprofundar-se na medida em que o conhecimento que vai sendo gerado por essa dinâmica motiva outros a fazerem o mesmo. Sabemos também, naturalmente, que tudo isto está associado a razões que podem ser de ordem económica, de segurança, de oportunidade, mas também sabemos que a realidade de hoje em dia da vida social e da vida económica está ancorada também por meios que não existiam há anos atrás. Estes meios que nos permitem hoje estar aqui a falar e estar em ligação com Portugal e que Portugal esteja em ligação connosco, facilitam também esse intercâmbio e hoje ajudam a que essas relações se aprofundem. Naturalmente estou convencido que no futuro esta dinâmica, este conhecimento gerará novas vagas de ligação e de cruzamento entre Portugal e o Brasil e naturalmente isso... Obrigado. E naturalmente isso quer no campo social, quer no campo económico, quer no campo profissional, tudo isso será um caminho que, não tenho dúvidas, será feito no futuro. Bacana. Os pontos que você trouxe para nós são pontos muito interessantes, porque a gente percebe um amadurecimento mesmo da percepção dos brasileiros enquanto Portugal, né? É bacana que se num processo de anos atrás nós tínhamos apenas a percepção histórica, ou seja, aquela dinâmica de que eu sou descendente, o meu pai é descendente, hoje se olha de uma maneira mais estruturada como uma oportunidade, inclusive, de construir negócios, internacionalizar, e isso é uma maturidade, né? O momento hoje permite que a gente possa fazer isso até numa dinâmica de não precisar se deslocar. Mas é uma maturidade nesse relacionamento, né, Cônsul? Não, naturalmente, repare, como eu dizia, eu acho que é muito importante focarmos no aspecto do conhecimento. Perfeito. Não é? A questão que hoje nos aproxima é justamente o facto que os brasileiros que foram para Portugal criaram uma percepção mais real daquilo que é Portugal em relação à percepção que tinham à distância
e baseada muitas vezes numa memória familiar ou numa memória histórica. Hoje em dia há realmente uma percepção muito mais clarividente, eu diria, daquilo que Portugal pode representar, não só também como país de habitação, mas também como um país com oportunidades de negócio. Portugal, efetivamente, é um país que está integrado num espaço europeu, é um membro empenhado e participativo da União Europeia, é um país que faz e esforça-se por fazer a ponte com todos os países de língua portuguesa, é um país que está também ancorado no espaço ibero-americano, porque nós somos membros da chamada Conferência Ibero-Americana, que une a Espanha, Portugal e todos os países da América Latina. Temos relações privilegiadas com até o espaço asiático, por via, por exemplo, daquilo que é o Fórum de Macau, que é uma entidade que reúne os países de língua portuguesa e a região autónoma administrativa especial de Macau, na República Popular da China. Temos a possibilidade de poder contar, ou a vantagem, se quisermos, de poder contar com uma diáspora portuguesa que está espalhada pelos 5 continentes e que é extremamente relevante e que o Governo tem procurado apoiar no sentido de conseguir que essa diáspora se torne também um fator de investimento e de atração de investimento e da dinamização das relações económicas e culturais, mas estamos aqui a falar do campo económico. Todo este contexto hoje em dia, que é mais percepcionado de uma forma mais correta pelos brasileiros que estão em Portugal, faz com que as oportunidades, efetivamente, de negócio, não só, mas também de negócio, se tornem mais interessantes entre Portugal e o Brasil. No último Atlantic Connection, em 2019, eu utilizei um vídeo do Visite Portugal, da área de turismo de Portugal, né, que trabalhava bem os 3 pilares, enquanto seres humanos que somos, do que significa Portugal nessa visão. Eu trabalhava isso dentro do evento para o Brasil, mas uma visão de longo prazo, né? Havia uma imagem de uma jovem que olhava Portugal como uma grande oportunidade de conhecimento, até pelo seu ativo educacional e a sua tradição nas suas universidades. Havia um empresário que ali ele se colocava olhando Portugal como um grande hub de conexão. E havia um senhor, já de uma idade mais avançada, olhando Portugal como um lugar para ele passar os melhores momentos da sua vida. Quando a gente leva para o brasileiro hoje o cenário que Portugal oferece, né, ou as oportunidades que Portugal oferece, eu acredito que há essa maturidade de conhecimento e, ao mesmo tempo, eu vejo muitos empresários que se sentem estimulados ao conhecer. Porque a gente sempre teve Portugal como um destino forte para irmos visitar, o turismo. Só que hoje eu percebo esse amadurecimento no conhecer o que existe de oportunidade. É lógico, se a gente for falar nos últimos anos do movimento gigantesco de tecnologia, a gente vai lançar luzes sobre o Web Summit que trouxe esse olhar dessa indústria mais moderna, mais tecnológica. Mas Portugal está muito além disso. Eu tenho um exemplo do pessoal do Nordeste que está querendo produzir azeite para exportar para o Brasil. Eu acho isso extremamente interessante. Quando você comenta com da diáspora de portugueses pelo mundo, me chama a atenção que, inclusive, são descendentes portugueses que estão morando no Nordeste, que estão com esse plano de empreenderem lá. Nesse link de relações, há algum setor que chama a atenção pela pujança que ele representa hoje? Ou, na sua visão, realmente, os setores mais tradicionais, ou pegando também tecnologia, a tecnologia, turismo, o setor vinícola, ou mesmo uma indústria naval, que a gente, o ano passado, até aprofundou isso em um painel. Você vê esses setores como setores realmente interessantes e atrativos para os brasileiros? Bom, em termos de setores que podem ser interessantes, naturalmente eu penso que nós temos que olhar para Portugal e atendendo também àquilo que é a própria evolução da economia portuguesa. A economia portuguesa diversificou-se nos últimos anos, mas também se modernizou profundamente. Enfim, sobre isso, certamente, que o meu colega da AICEP, da Agência de Investimento e Comércio Externo, poderá depois desenvolver num outro painel que eu sei em que ele vai participar mais tarde, com mais profundidade. Mas, de qualquer maneira, a verdade é que a economia portuguesa se modernizou profundamente. Havia setores da atividade económica em Portugal que eram relativamente tradicionais. Pode-se dizer que vinham desde o século XIX, o setor têxtil, o setor agrícola, particularmente algumas áreas do setor agrícola. Mais recentemente, no século XX, o setor do calçado, o setor dos lanifícios, dos tecidos. Tudo isto eram setores relativamente tradicionais. Por razões que têm a ver com a própria evolução do comércio mundial,
estes setores foram obrigados a modernizar-se profundamente. Hoje em dia são áreas, enfim, já de elevado investimento tecnológico no desenvolvimento dos produtos, modernizaram-se também integrando-se nas cadeias de comércio internacional e, portanto, são setores importantes ainda no quadro das exportações portuguesas. Se nós pensarmos no quadro das exportações portuguesas, por exemplo, para o Brasil, como disse, referiu a questão do azeite, continua a ser um dos produtos principais das exportações portuguesas para o Brasil, mas será talvez redutor reduzir a economia portuguesa a estes setores que são tradicionais. Na verdade, essa modernização também é muito motivada por um acompanhamento entre o setor académico e a investigação científica e a ligação ao setor empresarial. Ora, o que acontece é que tudo isto gerou novas oportunidades e hoje em dia Portugal criou inclusive, e novamente sem me querer imiscuir em questões que são tecnicamente mais controladas e dominadas por outros colegas, mas criou meios e circunstâncias, inclusive de apoios públicos, para o desenvolvimento dos setores tecnológicos. E, portanto, eu diria que hoje o leque de espaço, digamos, de investimento em Portugal é mais alargado. Obviamente que o setor dos serviços tem um peso extraordinário. Quando pensamos na formação do produto interno bruto de Portugal, o turismo é determinante e de grande importância no PIB, quer pelo valor que gera, quer pela empregabilidade que também cria. O que nos leva a crer que realmente, dentro daquilo que é a economia portuguesa, mas o seu enquadramento também na economia global, nomeadamente naquelas redes que eu referia, o espaço da União Europeia, a ligação interatlântica, a ligação com os países africanos, não só de língua portuguesa, mas com os países africanos em geral, cria múltiplas oportunidades que podem ser exploradas. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Eu gostaria de agradecer o cônsul Paulo Nascimento por essa fala, por essa grande oportunidade de estar aqui, comentando um pouco para nós o que está acontecendo, na verdade, ampliando os nossos horizontes de todas as oportunidades que representa Portugal para nós brasileiros. Lembrando que o Atlantic Connection é o principal evento de conexão com esse universo, então eu convido você a ficar conosco aqui durante todo o dia. Você vai perceber que a gente vai fazer uns ajustes aí durante a agenda, mas a agenda toda que está lá vai ser respeitada. Então a gente vai manter esses painéis só com um pequeno delay e daqui a pouco tudo se encaixa. Eu vou pedir para o cônsul fazer uma palavra final, novamente agradecer. O Atlantic Connection, na sua 4ª edição, está sendo transmitido aqui diretamente do Consulado Geral de Portugal, em São Paulo, na Rua Canadá. Fica aqui o nosso convite para você conhecer essa bela casa quando você estiver visitando São Paulo, embora aqui, às vezes, tem exposições de arte aqui nesse espaço, não tem, cônsul? É verdade. Antes de mais, enfim, queria deixar aqui um desafio a todos aqueles que nos veem, para que possam também visitar Portugal fisicamente, porque é importante tomar-se contacto com o país e com a sua realidade localmente, e estou certo que não ficarão desiludidos com a experiência. Em segundo lugar, sim, é verdade que o Consulado-Geral em São Paulo é o posto diplomático que nos representa a nós, Portugal, no Estado de São Paulo e no Estado de Mato Grosso do Sul. Este consulado é utilizado, enfim, para aquilo que são todas as funções consulares, com tudo o que tem a ver com a prestação de serviços aos cidadãos nacionais portugueses e brasileiros, mas é também realmente um espaço que nós procuramos potencializar com a intervenção e com o apoio da ICEP e do Turismo Portugal, que também tem sede aqui no Consulado-Geral, e também com aquilo que é a ação cultural do consulado. Normalmente este espaço estaria ocupado com alguma exposição, com algum evento cultural. Faz parte do nosso, digamos, da nossa rotina de trabalho, também trazer um pouco daquilo que não se tratará tanto de trazer Portugal a São Paulo, mas de fazer com que haja uma ligação entre Portugal e São Paulo. Todos os eventos que nós procuramos fazer têm esse objetivo, esse nexo, que é fortalecer a ligação entre Portugal e São Paulo e criar um espaço de relacionamento entre, nomeadamente, o corpo cultural de São Paulo e as entidades da cultura portuguesa. Muito obrigado ao cônsul-geral em São Paulo, Paulo Nascimento. Obrigado mesmo pelo prazer de nos acolher aqui. O Francisco da ICEP daqui a pouquinho tem um painel. Eu vou chamar o nosso vídeo, entre um painel e outro, a gente vai ter sempre um vídeo com um take super especial. E daqui a pouquinho eu volto para um novo painel de como morar em Portugal. E aí tem uma participação super especial do Flávio Martins Peron, da nacionalidade portuguesa, da Chitra, representando o grupo Martinhal. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Obrigado, pessoal.